Doutor, minha dor parece uma montanha russa. Eu tenho altos e baixos, tem semanas que eu tô bem, tem semanas que eu tô mal, tem semanas que eu tô muito bem, pareço que nem dor tenho, tem semanas que eu tô horrível, sentindo uma dor excruciante que eu não consigo, mal consigo levantar da cama, tenho que faltar ao trabalho, tenho que ir para emergência. Tem semanas que um dia eu tô muito bem, no outro dia sem explicação alguma, eu tô muito ruim. O que é isso? Bom, esse comportamento variável da dor crônica, seja ela recorrente com escapes de dor ou não, dor crônica contínua, é característico de problemas que a gente chama mecânicos. Toda vez que a sua dor tiver oscilações parecendo um gráfico de eletrocardiograma, isso é um sinal que você pode estar apresentando uma dor mecânica, isto é, movimento dependente. Existem movimentos no seu dia a dia que você precisa explorar ou precisa frequentar um pouco mais, por exemplo, na sua coluna, no seu quadril, no seu pescoço, no seu ombro, para que você consiga diminuir as oscilações desses gráficos. Desse gráfico de intensidade da dor. Existem comportamentos que você precisa adotar para melhorar essa variação da dor, principalmente nos quadros de escapes, que a gente chama de flare-up, onde há uma agudização inexplicável do quadro. Beleza? Quais são esses comportamentos? Comumente a gente prescreve exercício físico e atividade física para o paciente. Você deve estar se perguntando, oxe, não é a mesma coisa? Não é. Exercício físico é um programa sistematizado que respeita um princípio de especificidade, de individualidade, de sobrecarga constante, ou seja, os exercícios semana após semana eles precisam ser levemente mais difíceis do que a semana anterior, respeitar as suas individualidades e os seus objetivos específicos, e ele precisa ser sistematizado por determinado período, por exemplo, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, respeitando essa progressão. A atividade física é tudo que você faz fora do exercício físico. É o tempo que você fica em pé, é o tempo que você sobe escada ao invés do elevador, é o tempo que você vai na padaria andando ao invés de ao invés de ir de carro, de moto, de bicicleta, né? É a quantidade de caminhada que você faz no dia, o quanto você anda, o quanto você é ativo fisicamente. Muitos pacientes, por exemplo, dentistas, advogados, secretários, motoristas, reservam um dia de atividade física, uma hora de atividade física, e nas outras 16 horas que eles estão acordados, de 14 a 17 horas que eles estão acordados, eles estão sentados no seu escritório, no seu computador, no seu consultório, ou no sofá assistindo novela, Netflix, ou seja, o nível de exercício está bom, mas o nível de atividade está péssimo e a gente precisa controlar isso também. A gente precisa fazer o que eu chamo de tracking, rastrear tudo que você faz de movimento, para a gente saber se está excessivo, se você tiver a resposta da dor condicionada ativa, saudável, ou se você tiver o controle inibitório da sua dor irregular, não funcionante. A gente chama de disfunção analgésica, quando o movimento não é capaz de diminuir a intensidade da sua dor. E você pode estar pressupondo aí, porque você acha que sabe que o movimento é ruim para você, porque você já fez determinado exercício, movimento, atividade física, ou exercício, e você piorou depois. E aí você está generalizando, porque existem formas e graus de se fazer movimentos, atividades e exercício. E é por isso que você precisa do profissional da fisioterapia, para ele avaliar você fisicamente de uma forma neuromusculoesquelética, avaliar o seu sistema nervoso, para entender o seu contexto, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, o que você gosta de fazer, o lifetime dos seus episódios de dor, para que você continue em movimento. Continue melhorando. Uma outra coisa que é importante é que quando o paciente está no pico de dor, ele não quer fazer nada, e quando ele está muito bem, ele quer fazer coisa demais. E isso é errado. A gente precisa, basicamente, fazer um pouquinho apesar da dor, quando estiver mal, e a gente precisa fazer um pouquinho quando estiver muito bem. Não é porque você está bem que você vai exagerar, você vai quebrar a relação de capacidade e demanda, vai colocar uma demanda no seu sistema musculoesquelético que você não é capaz de sustentar, porque você não está treinado para isso, e vai violar o seu sistema nervoso, fazendo com que você sinta cada vez mais dor e continue nesses episódios de altos e baixos. Quando você estiver no pico de dor, é importante que você tenha um remédio que você já esteja acostumado e que você perceba que ainda faz efeito. Se você não tem esse remédio, é importante que você tenha um médico assistente,
um médico clínico, um anestesiologista, um médico da dor, para ele passar uma medicação de uma classe específica, uma classe farmacológica específica, para que você controle o pico de dor e não seja tão desconfortável, mas não é aquilo que vai curar. Eu recebo pacientes aqui todos os dias que acham que porque o remédio fez efeito a primeira vez, que vai fazer efeito a vida toda, e eles não aproveitam a melhora que o remédio proporciona no início do seu uso para fazer o que tem que ser feito. Caio, e o que é que tem que ser feito? Modificações comportamentais do estilo de vida, higiene do sono, hidratação, atividade física, exercício físico, não fumar, não beber. Claro que essa restrição não precisa ser total, né? Mas diminuir o seu consumo de álcool e de fumo, de cigarro e de drogas é fundamental para o seu sistema nervoso ficar saudável. E muitas vezes você vai precisar interromper o uso de substâncias, né? De álcool, o uso de cigarro, o uso de maconha, o uso da droga, seja lá que for que você está acostumado. Você tem aquela ideia do THC, né, de canabidiol, mas até o momento, para a dor crônica, tem se mostrado uma grande falácia. E você pode me criticar e agora porque você teve experiência positiva usando isso, né? Mas existem muitos fatores contextuais, inclusive da sua expectativa, que fazem você melhorar, e isso não está atribuído ao canabidiol. Eu sei que você pode realmente ter saído do vídeo agora, mas não há ensaio clínico controlado, aleatorizado, que é o mais alto grau de evidência científica, depois da revisão sistemática com meta-análise, que prove que o canabidiol controla a dor. Então, se você está com uma crise de dor, a tendência é ela voltar a tendência ela é abaixar. Você já percebeu no gráfico do eletrocardiograma, você parece uma montanha-russa. Quando você está com muita dor, o dia seguinte como é que é? Geralmente tem as 72 horas seguintes, como é que funciona? Tende a diminuir, não tende a aumentar. Você já está no pico, é mais fácil diminuir do que aumentar. Então, se você usa o canabidiol no pico, você tem o efeito placebo, o efeito de regressão para a média, o viés de memorização e vários outros confundidores que já estão melhorando você, e você atribui ao canabidiol porque você está usando o canabidiol, ou qualquer outra medicação, ou qualquer outra intervenção, até fisioterapêutica mesmo. Por isso é importante salientar que se sua dor ainda não tem 6 a 8 semanas, a gente precisa ter calma, porque a maioria dos quadros de dor em 6 a 8 semanas entra em remissão espontânea sem precisar de tratamento algum. E eu entendo se você não tiver 6 a 8 semanas para esperar. E sim, existem tratamentos fisioterapêuticos que aceleram essa resposta da história natural, mas são tratamentos baseados em ciência. Não é deitar e receber massagem, não é ficar recebendo osteopatia, acupuntura, quiropraxia, porque isso aí faz a modulação da dor? Faz, mas sua dor volta depois com 24 a 72 horas. O grande lance é fazer algo que você não dependa do terapeuta para controlar a dor, e é isso que a gente te ensina. Beleza? Então, essa é a explicação do porquê você tem essas oscilações nas crises de dor. E muito adicionando um pouco mais a essa explicação, pessoal, é importante entender que o contexto e o ambiente influenciam. É muito importante entender que, por exemplo, se você estiver passando por um luto, divórcio, partilha de bens, estresse no trabalho, sensação de perseguição no trabalho, você acha que você se esforça demais, mas a recompensa é pequena no seu trabalho, é óbvio que o seu sistema nervoso vai estar muito mais reativo e amplificando cada vez mais a dor. Beleza? Agora, se você está no estado de felicidade, você está viajando, está satisfeito com o trabalho, sua recompensa de reconhecimento da sua atividade de trabalho é grande, ou sua recompensa financeira é menos do que você merece, mas muito mais do que você precisa, e você está muito satisfeito com o que você ganha no seu trabalho, se você está vivendo uma vida feliz, seus filhos não estão com problema de saúde, você está num momento de paz no seu relacionamento, é óbvio que o seu cérebro, seu sistema nervoso vai ficar muito mais relaxado e você vai sentir menos dor. Então, quando o paciente fala que minha dor aumentou, mas eu não fiz nada de diferente, o contexto importa. Seus pensamentos automáticos intrusivos, ruminativos, que vêm o tempo todo na sua cabeça e você não faz o registro, geram emoções diferentes e comportamentos diferentes. Eu sei que pode parecer estranho o que eu estou falando aqui e pode até estar parecendo não fisioterapêutico, até psicológico, né? E é isso mesmo.
Para tratar a dor crônica, a gente tem que entender muito de psicologia. Claro, a gente não vai intervir como psicólogo, mas a gente vai entender de comunicação terapêutica, de pensamento automático, das emoções e como elas influenciam o cérebro a continuar perpetuando a dor e das modificações de estilo de vida que a gente precisa fazer, comportamentais e cognitivas, as distorções cognitivas que os pacientes têm e como a gente precisa intervir para que você melhore. Eu sei que eu falei muito tecnicamente agora para você, mas basicamente eu vou te dar um exemplo. Se eu falo com você, poxa, como sua roupa tá bonita hoje, você tá elegante, e você acredita nisso, você me acha simpático, o que você vai pensar, né? Nossa, Caio, como Caio é gentil, né? Qual é a emoção que você vai ter? Ah, você vai ficar feliz, seu ego vai inflamar, você vai ficar, nossa, realmente ele percebeu, eu fiz a sobrancelha hoje, eu pintei o cabelo hoje, eu fiz a unha hoje, nossa, como ele é detalhista, né? E qual vai ser seu comportamento? Talvez você dê um sorriso. Mas se uma outra pessoa chegar para você e falar, nossa, como você tá bonito, bonita hoje, e você achar, não, ele tá me elogiando porque ele quer alguma coisa, você pensou isso, não, ele vai me pedir um pix, né? Qual que é a emoção que você vai ter? Você vai ficar desconfiado, você vai ficar angustiado, o que é que ele quer dessa vez? E qual o comportamento que você vai ter? Provavelmente você tenha um sorrisinho amarelo e evite até a situação e finja que não ouviu, enfim. Seu comportamento vai ser diferente. Você entende que a situação foi a mesma? Ou seja, situações iguais, com pensamentos diferentes e emoções diferentes, geram comportamentos diferentes. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Por que eu fiz essa analogia aqui? Para você entender que os pensamentos que estão em sua cabeça, as emoções que você sente, nas mesmas circunstâncias e situações podem gerar comportamentos completamente diferentes, inclusive outputs completamente diferentes, respostas completamente diferentes. Portanto, você pode sentir dor por causa de um contexto que você está vivendo no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família, na sua vida, e você ainda não se deu conta. Então, nós somos treinados numa coisa chamada questionamento socrático, que o psicólogo faz muito bem, aplicado a tratamento de ansiedade, a tratamento de depressão, a tratamento de distúrbio de autoimagem, TDAH e vários transtornos mentais. E nós somos treinados para fazer esse questionamento socrático e te fazer refletir tudo que você traz na sua história, na sua avaliação, para que você entenda quais são as circunstâncias que estão influenciando na sua dor. E quando a chave vira, o seu sistema analgésico começa a abrir a torneira e liberar vários opioides e diminuir essas oscilações no seu quadro de dor. Você entende a importância de buscar um tratamento especializado? Era isso que eu tinha para falar hoje para você. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo do vídeo. Se inscreve no canal, assina o canal do YouTube, segue no Instagram, TikTok, Facebook, todas as redes sociais, Twitter. Todos os dias a gente tenta compartilhar conteúdos aqui para fazer você controlar a dor sem precisar de procedimentos desnecessários, medicações que sobrecarregam seu intestino, seu estômago e até mesmo cirurgias. Na maioria das vezes são feitas e o paciente continua com dor. Quase metade dos pacientes, 46% dos pacientes que operam porque tem dor há mais de 3 meses, continuam com dor. Beleza? Então era isso, um grande abraço, movimento é vida.